Eu tenho medo de me tatuar, não sei se eu tenho coragem. Vamos lá. Esse assunto é demais e eu recebo todos os dias aqui no estúdio clientes que falam que sempre tiveram vontade de tatuar, mas que tinham medo ou que tinham resistência, ansiedade, e aí incluem vários fatores: medo da dor, medo de arrepender, medo de não gostar do desenho, medo de não gostar da tatuagem, medo da família, dos julgamentos, medo da sociedade com relação ao emprego e etc. São vários fatores que sempre envolvem a tatuagem e o medo em si. E bom, primeiro de tudo a gente precisa colocar alguns pontos, certo? Bom, primeiro, para quem não me conhece, eu sou a Gabi, eu sou tatuadora, eu moro hoje em Minas Gerais, mas estou de mudança do Brasil para tatuar na Inglaterra e faltam mais ou menos 20 dias para eu ir. Eu sou tatuadora, o meu noivo também é tatuador e nós eu trabalho aqui fazendo fine line e realismo, principalmente para mulheres. E é um assunto que eu escuto muito aqui no estúdio, no geral, tanto com as minhas clientes mulheres, tanto com clientes homens também, dos meninos. Mas é um assunto que é muito legal da gente conversar, porque as pessoas têm uma visão, às vezes, ainda infelizmente equivocada sobre a tatuagem, em diversos aspectos, tanto no processo quanto na sociedade, né, em como a tatuagem hoje se posiciona na sociedade. E é bacana a gente conversar um pouquinho sobre isso para desmistificar e também para deixar as pessoas, né, quem tem dúvida, um pouco mais confortável quando o assunto é tatuagem e fazer uma primeira tatuagem, por exemplo. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu preciso falar sobre é o porquê que a gente tem medo de fazer uma tatuagem. E aí a gente pode entrar em várias questões envolvendo o julgamento, né? A gente pode entrar na questão de medo de se arrepender, no julgamento de um bom resultado, né? Será que vai ficar bom? Um outro ponto e se eu enjoar do desenho? E se eu enjoar da tatuagem e quiser tirar? Então, assim, são várias vertentes que a gente tem com relação à tatuagem e eu já começo dizendo assim, que fiquem despreocupadas. Fique despreocupada porque a maioria deles a gente consegue facilmente resolver e com certeza a gente consegue já pular para outras etapas que são os fatores de decisão, né? O que faz a gente realmente escolher um desenho ou, por exemplo, escolher um bom profissional. Bom, quando a gente fala em medo de arrepender de um desenho, de uma tatuagem, a gente tem que estar muito ciente do que a gente está fazendo, né? Eu não falo de tatuagens especificamente com significados ou desenhos extremamente minimalistas, muito menos tatuagens que têm, às vezes, alguma representação pessoal ou algum desenho específico que todo mundo está fazendo, então eu não vou me arrepender desse desenho. Eu acho que a tatuagem a gente primeiro tem que trabalhar o porquê que a gente está fazendo, o que aquele desenho significa para mim. Eu faço porque eu gosto realmente desse desenho, ou eu faço porque as pessoas estão fazendo e eu vou ficar legal com ela, eu quero ficar mais bonita, eu quero ficar mais descolada, eu quero ficar... Enfim, a gente tem que considerar que às vezes o desenho que uma pessoa que a gente tem como referência, principalmente hoje no mundo da influência, né, onde tem muitas blogueiras, muitas influências, a gente tem que considerar que às vezes aquela tatuagem que a pessoa está fazendo, que aquela influência está fazendo, significa algo para ela e representa algo na vida dela, mesmo que não tenha um significado explícito. Então, às vezes a pessoa se identifica com o desenho, o estilo dela condiz com aquele desenho. E quando você faz uma tatuagem pensando, porque a fulana tem, porque a ciclana tem e vai ficar legal em mim, você não está pensando em você especificamente. E a gente tem que considerar isso, sabe? Porque senão você faz e aí quando passa aquele fogo, aquela vontade, aquele ânimo todo, você começa a parar para pensar e, cara, se você começa a parar para pensar e fica, cara, por que eu fiz? Sabe? Será que eu precisava ter feito? Então, nossa, não gostei do desenho, eu acho que não tem nada a ver comigo. Então, assim, a gente tem que pensar no porquê que a gente está fazendo e não necessariamente colocar um significado naquele desenho, naquela tatuagem, mas pensar, eu realmente gosto disso que eu tô fazendo, disso que eu quero fazer? Isso faz sentido pra mim? Porque se não fizer e fizer pra outra pessoa e você tá olhando somente a outra pessoa, realmente você vai se arrepender. Isso acontece muito, tem acontecido muito, principalmente nos últimos meses, principalmente, acredito eu,
onde muitas blogueiras têm postado falando que não façam tatuagens, você vai se arrepender. Meu maior arrependimento foi ter feito tatuagens, porque a maioria dessas pessoas fizeram na modinha, fizeram naquela época do hype, onde, não sei se vocês vão pegar a referência, mas a gente tinha algumas influências bem blogueiras, assim, influências bem famosas aqui no Brasil, e... Ai, o pernilongo. Ah, matei. E a gente tinha uma família, né? Era uma família de influencers bem famosas e elas moravam juntas, casadas, né? Uma era casada com o irmão, enfim. E uma era casada, as duas, como que eu posso dizer? Era um casal de irmãos que casaram, né? Cada um com seus respectivos maridos e esposas, mas eles viviam todos na mesma casa, numa mesma família. E essa em específico, essas duas muito em específico, uns 6 anos atrás, mais ou menos, em 2016, mais ou menos, 2015, 2017, elas eram muito famosinhas e super tatuadas. E muita gente pegou aquela vibe, aquele hype todo das tatuagens delas e foram reproduzindo. E sem pensar muito no que fazia sentido para a pessoa, e aí foram fazendo várias tatuagens que não fazem o menor sentido para elas pessoalmente, assim, em termos de personalidade, em termos de características, de visual, estético, o que agradam elas ou não. E aí hoje a gente tem tido muitas pessoas que realmente postam e falam, ai, não faça tatuagem porque você vai se arrepender, enfim. Acho que isso está muito envolvido, muito atrelado a esse fator específico, fazer por influência, né? Fazer porque outras pessoas estão fazendo e não pensar especificamente no que faz sentido para ela diretamente. Se aquele desenho faz sentido, se ela gosta, se ela quer realmente pensar no longo prazo, dessa forma nas tatuagens no contexto geral, assim, em estética e personalidade, condiz com o que ela quer, sabe? Com o que ela vê, com o que ela almeja para a vida dela. Então, muita gente fez só pelo hype para ser descolado e para ser tatuado. Então, isso aí acontece. Então, assim, matando esse primeiro ponto, onde você escolhe bem o desenho, sabe o que você quer, faz sentido para você, você tem outro fator. E aí, como um segundo fator que a gente encontra muito é o medo da dor. O medo da dor. Será que vai doer? E, assim, tatuagem dói. Tatuagem dói, sim. A gente vai estar mentindo se a gente falar que não dói, mas vão ter lugares e lugares, vão ter tatuagens e tatuagens. Da mesma forma que uma tatuagem na costela pode doer muito para alguém, pode não doer nada. Isso mesmo porque a tatuagem e dor são muito relativas, né? São desenhos relativos, então tudo isso interfere na sensação ali que a gente vai sentir. Onde é mais dolorido? Normalmente, assim, o comum, tá? Onde é mais dolorido? Normalmente é atrás do joelho, pescoço, costela, barriga também e região do cotovelo. Então são mais ou menos essas regiões. Tem gente que fala que panturrilha dói, tem gente que fala que canela dói. E aí vai depender muito do tatuador, vai depender muito da tatuagem, vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas normalmente os lugares que são mais comuns são esses: costela, barriga, pescoço, cotovelo, atrás do joelho, o pé também pode doer um pouquinho. Então, assim, normalmente são esses lugares que vão doer mais. Mas, lembrando, cada pessoa tem um parâmetro de dor, então dor é muito relativo. Mas considerando os lugares que doem mais, né, como eu disse, a gente tem também atrelado ao desenho. Então, se você vai fazer uma escrita na costela, uma palavra que seja, pode até ser que doa, mas vai ser tão rápido que vai passar muito rápido e você praticamente não vai sentir muita coisa. Você vai sentir ali talvez uma sensação de cócegas, uma sensação de cortezinho, mas assim, nada demais. É algo que dá para tolerar totalmente, porque às vezes uma escrita vai durar 5 minutos. Então, a gente tem que entender muito isso. Tatuagens que têm muito mais aplicação de preto, tatuagens que têm tamanhos maiores em termos de luz e sombra, onde a gente coloca muito preto também, vai sentir mais dor.
Eu acredito, assim, na minha experiência, que tatuagens que têm um pouquinho mais, tatuagens mais realistas também tendem a doer um pouco mais, porque a gente trabalha com agulha diferente, e essa agulha, pigmentação, diluição de tinta, tudo isso faz com que a gente tenha que aplicar mais vezes no mesmo local. E essa aplicação mais vezes no mesmo local faz com que a pele fique dolorida e a pessoa sinta um pouco mais de dor. Então, assim, são esses fatores que eu acredito que vão influenciar no quesito de dor e local para tatuar. Então, não tenham como parâmetro, tipo, ai, tatuagem na costela dói. Calma. O que que você quer fazer na costela? Você quer fazer um floral? Vai doer. Você quer fazer uma escrita? Talvez não doa tanto. Você quer fazer um realismo? Vai doer muito. Mas vai doer muito tolerável. Porque depende de cada desenho, depende de cada pessoa. E assim, mesmo que não seja tolerável, eu acho que toda tatuagem não é algo que assim, você fez, você começou ali naquele momento e você precisa terminar aquele momento. Eu acho que tudo é conversado. A gente tem que ter sim uma certa noção de que dói e que a gente tá ali porque a gente sabe que é porque a gente quer fazer aquilo ali, que possivelmente vai doer. Então, dá pra gente tolerar sim, mas se ficar algo intolerável, uma coisa insustentável, a gente tem como conversar, a gente pode simplesmente virar pro tatuador e falar, olha, Gabi, não tô sentindo bem, não tô me sentindo confortável, tá doendo muito, não quero continuar. A gente pode dar uma pausa? A gente dá a pausa. A gente pode dar pausas no mesmo dia, a gente pode tentar dividir em sessões. Então, assim, é algo que é totalmente conversável e a gente tem que saber se posicionar também nesses momentos. Então, assim, tá doendo muito, vai demorar muito para acabar, tá longe de acabar, então pode ter essa conversa assim com o tatuador que com certeza ele vai ter essa sensibilidade também com você. E se não tiver, talvez seja importante você repensar no tatuador que você escolheu, tá bom? Agora, outro fator também que a gente considera aí, que a gente pode entender um pouco mais sobre o processo da tatuagem, como que funciona esse processo. Basicamente, quando você escolhe um desenho para fazer e você manda o orçamento para o tatuador, o tatuador já tem em si ali que aquilo ali é uma ideia, é uma referência e que pode sim ser alterado, algumas questões, algumas ideias, alguns elementos. Tudo isso pode ser conversado no dia. Aqui comigo, por exemplo, e os meninos do estúdio, a gente sempre faz um orçamento pensando na ideia, mas no dia a gente sempre vai trazer outras sugestões para os clientes que correspondam a trabalhos às vezes mais personalizados, que mude, que altere, que faça com que o trabalho fique mais moderno, mais delicado, mais realista, mais técnico, mais autoral, talvez. Então, assim, a gente sempre vai estar sugerindo para o cliente novas ideias e caso não seja da ideia do cliente, não seja do agrado do cliente, realmente seja aquilo ali que ele trouxe, a gente vai sim trabalhar em cima daquela ideia no dia. Então, assim, não precisa se preocupar de que, ai, eu quero fazer isso, mas eu não gostei desse desenho, sabe? Porque muitas vezes a maioria dos tatuadores eles vão trabalhar em cima daquela ideia. A não ser que você vire e fale, não, eu quero isso aqui, eu não quero que muda. Então aí sim o tatuador pode sim reproduzir algum desenho, seja de forma de releitura, seja de forma de cópia, não sei como cada um trabalha, mas isso pode acontecer sim. Então existe essa conversa e no orçamento a gente sempre coloca. Eu, pelo menos, sempre pergunto, olha, essa ideia você gostaria de alterar alguma coisa? Você gostaria de incluir algo? Gostaria de remover algo? E aí o cliente fala o que ele gosta, o que ele não gosta, a gente já deixa as coisas mais ou menos alinhadas para o dia da tatuagem. E aí no dia a gente monta a arte aqui, a gente sempre faz um trabalho diferente, um pouquinho, né? Algo que mude, que faça mais sentido para a pessoa. E caso ela não queira que altere, a gente ainda assim altera um pouco para arrumar o desenho, para não entrar dentro da cópia, né? Do plágio. Então, assim, são várias questões que a gente vai estar trabalhando no dia e que é facilmente conversável também. E a maioria dos tatuadores trabalham dessa forma. Os tatuadores que vão se importar, né, gente? Também não tô falando, não tô generalizando, acho que são tatuadores e tatuadores, assim como existem diversos profissionais no mundo que vão trabalhar de formas diferentes. Mas, normalmente, a gente vai, sim, dar essa liberdade para o cliente e vai ter essa comunicação no dia da tatuagem para que realmente a gente consiga entrar no consenso e fazer com que o cliente se sinta confiante e confortável para fazer aquele desenho, tá bom? Aí você para pensar em outro ponto. Ai, mas e se eu arrepender ou se eu enjoar do desenho?
Eu escuto muito isso, inclusive vários clientes que querem fazer tatuagem, mas às vezes a gente sugere, muitas vezes a gente sugere alguns locais mais frontais e as pessoas viram e falam, ai, mas eu acho que eu vou enjoar, não sei se eu vou conseguir ficar olhando para aquilo muito tempo. Gente, vocês têm que tirar essa coisa, esse pensamento da cabeça, eu super entendo, eu acho que é totalmente compreensível, porque é algo novo que a gente vai estar colocando na gente, né? Não é igual cabelo que a gente meio que cansa e troca de cor, corta. Mas a gente tem o nosso corpo e a gente meio que não enjoa do nosso corpo. A gente tem que ter, às vezes, um certo pulso firme, talvez, em termos de escolhas. E isso, de certa forma, eu acredito que traga até mesmo um posicionamento de amadurecimento para a gente conseguir lidar com as nossas decisões. Então, assim, tudo bem o medo de enjoar, mas por que você enjoaria de algo que você escolheu tanto, sabe? Normalmente as pessoas vêm com tatuagens que elas ficaram anos com ela guardada na pastinha do Pinterest. Elas vêm com tatuagens que estão ali nas pastas delas ali favoritadas há muitos anos, muito tempo. É difícil a gente encontrar pessoas que decidiram assim, ah, eu quero fazer isso aqui, vamos embora, eu quero fazer agora e tal. É muito difícil. Então, se você tá dentro da pessoa que tá ali há muito tempo namorando aquele desenho, pensando naquilo, por que que você ia enjoar de algo que você já pensa há tanto tempo e ainda não tirou aquilo da cabeça, sabe? E isso representa uma decisão que você teve, representa a pessoa que você era naquele momento que você decidiu, representa o momento que você estava vivendo, representa alguma coisa para você ali que faz sentido. E vou te falar assim, eu não conheço quase ninguém que tem muita tatuagem, muita, tá? Não tô falando de uma tatuagem, não, tô falando de várias, muitas. Pessoas tatuadas dificilmente vão enjoar das suas tatuagens. Elas podem, às vezes, pensar assim: ah, eu podia ter escolhido um lugar diferente para esse desenho, ou eu poderia ter escolhido um tatuador melhor para fazer esse desenho. Coisas nesse sentido, mas enjoar do desenho especificamente, a maioria das pessoas que tem muitas tatuagens, elas não enjoam. Elas partem para outra, tipo, ai, perdeu a graça, vou fazer outra. É mais ou menos isso, é tipo, fez, namorou ela ali um tempo, tirou bastante foto, gostou, ficou naquela empolgação toda, depois fala, ai, agora eu quero pensar em outra. E aí começa a pensar em outra e faz outra. Normalmente é assim que as pessoas pensam. As pessoas que querem fazer tatuagens, gostam de tatuagem, elas pensam no desenho e falam, nossa, agora eu quero esse. E aí faz e tudo. Então, assim, enjoar mesmo é muito difícil de alguém enjoar. Isso eu falo já tendo atendido muitos e muitos clientes. E não só eu, mas aqui no estúdio também é assim, praticamente unânime. A maioria dos tatuadores aqui dificilmente tiveram algum cliente, se é que tiveram algum cliente que já virou e falou que enjoou da tatuagem. Agora, outro fator que é importantíssimo para você tomar uma decisão de fazer uma tatuagem nova. Pensar no tatuador e saber escolher muito bem um tatuador. Por quê? Porque a gente olha e muitas vezes a gente conhece alguém com um nome que tinha, às vezes, 5 anos atrás, 10 anos atrás, só que a gente vai, às vezes, só do aquilo que a gente ouvia de antigamente, ou às vezes o fulano falou e aí você foi na indicação porque o fulano falou que é bom, mas você não viu, você não entende, você não conversou, você, enfim, só foi. A gente tem que parar para analisar e ter senso crítico. O que é ter o senso crítico? O que é analisar um trabalho? A gente tem como hoje, principalmente graças ao Instagram, ter muita essa chance, essa possibilidade de analisar trabalhos alheios. Então, se você quer fazer uma tatuagem e você tem ali uma lista de tatuadores na sua cidade, que você conhece, que você poderia fazer tatuagens com ela, com essas pessoas, você entra no perfil delas, você vê as fotos que ela tira, vê os trabalhos, né, que elas fazem, mas a partir daí você consegue analisar o trabalho de cada pessoa, né, o trabalho de cada tatuador e entender, sabe? Ter mais ou menos uma expectativa de como que vai ficar a sua tatuagem. Então, sim, se você entra no perfil do tatuador e não tem muita foto, quase não tem foto de tatuagem, as poucas fotos que tem são fotos com trabalhos, vamos falar assim, em termos de fine line, tá? Que é o que eu trabalho hoje, fine line e realismo. Então, assim, se você entra no trabalho de um tatuador, quase não tem foto, ou tem foto, mas todos os trabalhos são
com traços grossos, traços com muita sombra ao redor, azulada, aquela sombra estourada, vou colocar aqui para vocês visualizarem. Um traço estourado. Se você vê uma tatuagem, por exemplo, com traços tortos, né? Traços tortos, tremidos, né? Traços bem tremidos. Então, também você tem que analisar se tá tremido ou não. Você pode analisar também em termos de desenho, se você olha para aquele desenho, se for um desenho simétrico, ele tá simétrico, ele tá reto, ele tá compatível com o que o desenho necessita? Por exemplo, tá simétrico, não tá? Tá proporcional, não tá? Tá desconfigurado ou não tá? Isso falando em termos de fine line, em termos de realismo, que é o que eu trabalho. Então, assim, é bacana de você entender o que difere um trabalho bom de um ruim, sabe? E se o tatuador tiver, por exemplo, destaques ou alguma regiãozinha ali no perfil salvo com trabalhos cicatrizados, você vai ver como que cicatriza. Tá muito borrado, tá muito preto, tá muito torto, o traço tá muito grosso para ser um fine line. Então, tudo isso vai influenciar, sim, na forma como a sua tatuagem vai ficar depois de pronta. E acredito sim que talvez um posicionamento bacana isso vai influenciar. Acredito também que um estúdio limpo, né, um local de atendimento bacana, né? Você não vai escolher um local insalubre, um estúdio que você não sabe como que é, você vai chegar lá, vai estar tudo mais ou menos, você não sabe se vai estar limpo, não sabe se os materiais estão ali na data de validade, se estão todos certinhos, porque a agulha é simples, a agulha pode ser, assim, o menor dos seus problemas, às vezes, sabe? Mas, às vezes, o sabonete que a pessoa tá usando ali, ou já a forma como ela manuseia, pode contaminar a tatuagem. Um local muito sujo, muito insalubre, maca, embalar materiais. Então, a gente tem que ter, sim, atenção às embalagens de materiais. Eu vejo muitas, mas muitas, muitas profissionais na área de estética, micropigmentação labial, micropigmentação de sobrancelha, usando os dermógrafos, né, que são as máquinas de tatuagem, usando sem embalar. É totalmente errado isso, não pode. Contaminação cruzada, ela acontece muito, mesmo que a pessoa limpe ali todos os dias depois de usar, cara. Tem que fazer a embalagem correta, tem que fazer a proteção correta, porque vai resíduo ali, tem entranhazinhas, e eu duvido que essas pessoas vão colocar o dermógrafo para esterilizar todos os dias, atendimento pós-atendimento. Então, assim, toma cuidado, presta atenção se tem foto, né, se tem vídeo da pessoa tatuando, para você ver como é que ela trabalha ali, mais ou menos. Se você quiser visitar o estúdio, peça para visitar o estúdio para conhecer o espaço. Mas é importante você se atentar a esses detalhes, sim, sim, porque o trabalho do tatuador, a vitrine do tatuador vai dizer muito sobre o resultado do trabalho dele. Então, olhar para isso, né? E ver, você quer fazer um fine line, você tá entrando no perfil de um tatuador que faz old school, ele vai te entregar um old school. O máximo que ele vai conseguir fazer ali é fazer um fine line numa agulha muito grossa, porque é o que ele está habituado a fazer. Os trabalhos de traço grosso são mais fáceis em termos de precisão, de reto e firmes do que um trabalho de traço fino. Quanto mais fina a agulha, mais difícil é para ter um traço firme. Então, se você vai para um tatuador de old school, por exemplo, querendo fazer um fine line, provavelmente ele vai te entregar um old school, ele vai te entregar uma tatuagem de traço grosso. Então, ter atenção mesmo a esses detalhes para você realmente não ir esperando uma coisa e sair de lá com outra, para ter tudo realmente muito bem alinhado. Bom, é isso. Falei demais já. Espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouquinho da minha ideia, do meu posicionamento. Acho que toda opinião é válida e, bom, não quer dizer que eu seja dona da razão, não quer dizer que a minha razão, que a minha opinião é a única e absoluta. E claro que eu vou colocar o meu posicionamento sendo tatuadora, sendo profissional na área e de acordo com as minhas experiências e as minhas vivências dentro do meu estúdio. Então, às vezes pode ter alguém que tem uma experiência diferente, pode ter às vezes opiniões diferentes e tá tudo bem também. Mas eu tento pensar de uma forma geral, de uma forma justa, de uma forma ampla, de uma forma onde nada é definitivo na vida e que
a vida da gente é muito curta também pra gente se prender apenas a um desenho, a uma tatuagem. E claro, pensando sempre em estar respeitando os nossos limites, pensando sempre em estar também dentro do que é confortável pra gente, com certeza ter um pouco de noção sobre como funciona o processo da tatuagem, para a gente não ter arrependimentos futuros. Também entender sobre os profissionais, entender sobre o mercado, ter noção do desenho que a gente está fazendo, para não fazer nada ilegal, nada ilícito. Mas, no geral, eu realmente penso de uma forma mais ampla. De toda forma, eu gosto muito de pensar que a vida da gente é muito, muito, muito grande, é muito longa, é muito feliz, muito duradoura. São tantos e tantos aspectos na nossa vida para a gente se prender a apenas um detalhezinho, onde a maioria das pessoas, pelo julgamento, não ligam e não se importam. Então, a tatuagem ela precisa ser realmente algo pensada e realizada 100% pensando na nossa vida e na nossa personalidade, naquilo que cabe pra gente, mesmo que não tenha nenhum significado explícito, tá bom? É isso, a minha opinião. Eu agradeço muito quem assistiu, quem ficou até aqui. Eu falo demais, me desculpa. Mas eu queria fugir um pouquinho da correria ali do vlog, porque realmente é muito corrida, as semanas são muito corridas. Hoje a gente já começou um vlog também, então assim, estamos na semana corrida. Venho trazer aqui certos assuntos quando eu achar que vai ser legal, quando alguém me sugerir também alguns assuntos, eu venho para falar um pouquinho, minha opinião. E é isso. Muito obrigada quem assistiu até o final e não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir, de deixar um comentário para me falar o que você gostou, o que você não gostou, para me dar um feedback mesmo e ver o que você gostaria e me falar o que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.